Bom dia novamente. Voltamos de um breve intervalo para continuar a sessão de julgamento do dia 18 de novembro de 2020, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Dr. Marcos Roberto da Silva, como suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira, como presidente. Nós vamos julgar agora o item 187 e o 188 a 190, cuja recorrente é Térios Açúcar e Energia Brasil S.A., e nós estamos aguardando a patrona, a doutora Roberta Augusta Dilbe Mello. Eles são de relatoria do doutor Marcelo. Térios. O 187 é o Teréios 2 e o 191 é o Teréios 1. Então, nós vamos começar com o Teréios 2. Tem repetitivo, né? Tem. Primeiro. E aí, ele tem direito a 15 minutos de cada processo e mais 15 dos repetitivos, se ela quiser. É o final 09 primeiro, Marcelo? Na verdade, o 09 é o Teréios 1, mas a gente deve começar... a gente deve começar pelo 09, porque o 65 é a multa isolada. Tá. Então, a gente começa julgando o 191. É o Teréios 1, então? A gente julga o 09 primeiro, que é o 191. Doutora Roberta, muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Quando fizer a sustentação oral, eu posso compartilhar a tela com a apresentação? Pode. Tá. Obrigada. Doutor Marcelo, então eu vou anunciar, nós vamos começar pelo 191, é isso? Então, vamos iniciar o julgamento do item 191 da pauta, Térios Açúcar Energia Brasil S.A., cujo relator, doutor Marcelo, e nós estamos aqui com a patrona, doutora Roberta Augusta Dilbe Mello. Doutor Marcelo, quando estiver pronto, por favor, a palavra é sua. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom, é uma homologação parcial de compensações, tá? Em função de créditos, de glosas de créditos da COFINS, envolvendo o conceito de insumos. E eu acho que daqui para frente, né, esse é o tema central. Eu acho que a gente pode passar a palavra, para não ser repetitivo, a gente pode passar a palavra à patrona para ela sustentar, trazer os argumentos de mérito dela. Doutora, por favor, a senhora tem 15 minutos. Ok, vou compartilhar aqui a tela, um minutinho. Tá vendo? Nós estamos falando de processos de créditos aqui da empresa Terreo Brasil, que é uma empresa do setor sucroenergético. As glosas, basicamente, elas diziam respeito a insumos, a atividade agrícola dela, ou seja, aquela discussão de se insumo de insumo daria direito ao creditamento ou não, e COFINS. A DRJ, ela já reverteu grande parte dessas glosas, no contexto do repetitivo do STJ e da jurisprudência atual desse conselho. Mas foram mantidas as glosas de transporte de cana-de-açúcar em alguns processos e de alguns outros insumos específicos da atividade agrícola. No que se refere ao transporte de cana-de-açúcar, o curioso é que esses 8 processos foram julgados em duas datas distintas,
5 foram julgados em outubro, onde essa glosa foi mantida, e outros 3 foram julgados em novembro, onde a DRJ já reverteu a glosa, justamente reconhecendo que o transporte entre estabelecimentos de uma empresa, de um insumo próprio da atividade dela, nada mais é do que o mesmo do que o frete de um insumo que eu estou adquirindo. Então, ela já reconhece, já reverteu nesses últimos 3 processos julgados em novembro, inclusive reconhecendo na IN 1911 de 2019, ao regulamentar as contribuições, ela já passou a prever expressamente insumo o serviço de transporte de produtos em elaboração realizados ou estabelecimentos da pessoa jurídica. Então, sentido manter naqueles outros 5 processos que foram julgados em outubro essa glosa. A mesma turma que julgou a matéria já observou que essa glosa não procede. Quanto aos demais insumos, são diversos, alguns específicos, e são muito pontuais para eu passar aqui para os senhores. O que eu gostaria de destacar é que a recorrente já juntou, quando do recurso, um laudo técnico da empresa Audi, que averigou todo o processo industrial e agrícola da empresa, indicando despesas e materiais essenciais e relevantes no processo agroindustrial, inclusive aqueles cuja glosa foi indevidamente mantida. A título exemplificativo, eu vou falar dos insumos indicados como fábrica de açúcar, cuja glosa foi mantida. Esses insumos, eles são gastos na manutenção e equipamentos da indústria agroenergética. Eles são essenciais. Vejamos, por exemplo, o retentor. Eu coloquei aqui até um desenho. O retentor, ele é um bem que fica acoplado ao eixo para evitar que fluidos como graxa ou óleo entre dentro do sistema de eixo do equipamento agrícola, prejudicando o seu funcionamento, o que mostra a sua essencialidade e relevância para o caso. Então, eu gostaria de pedir aos senhores que, em relação a esses outros créditos, se não for o caso, já reconhecer a improcedência da glosa, que ao menos fosse baixado em diligência para que fossem analisado o laudo da empresa Audi. Senhores, muito obrigada pela atenção de todos. Deixa eu parar de compartilhar. Muito obrigada, doutora. Alguma pergunta? Doutor Marcelo, podemos passar para o voto? Bom, aqui, na verdade, como a doutora falou, a DRJ com a adesão da DRJ, ela já reduziu bastante o volume de glosas, tá? E chegou para a gente, foram glosas de créditos referentes à aquisição de bens e serviços imobilizado do processo agrícola e o frete entre estabelecimentos, né? O meu voto aqui é por dar provimento integral aqui ao recurso voluntário. Com relação aos bens, eu faço no meu primeiro tópico aqui, eu faço uma lista desses bens e eu coloco aqui a descrição contida a descrição da utilização de cada um desses bens no processo produtivo, tá? E eu fui ao laudo técnico que está nos autos e consigo ver que realmente essas máquinas, esses aparelhos, eles foram utilizados na fase agrícola, que era algo que a fiscalização não aceitava no passado, né? Os créditos, né, relacionados à fase agrícola, né? Isso mudou agora com o parecer 5 de 2018, com a decisão da STJ. Então, eu peguei esses bens, estou tentando ser rápido, que essa turma aqui a gente já bateu bastante sobre esses pontos. Então, eu fui ao laudo técnico, eu encontrei correspondência, pertinência desses bens com a atividade da empresa. Então, eu estou propondo a reversão das glosas.
E no item 2, eu sei que nós temos aqui uma defecção aqui do doutor Roberto, em relação ao transporte de produto acabado. O item 2 é de fretes de transporte de matéria-prima e transporte de produto acabado entre estabelecimentos. A fiscalização aceitou o frete na aquisição de insumo, aceitou o frete na venda do produto acabado, mas não na transferência. Eu já manifestei várias vezes que, para mim, frete na transferência de matéria-prima integra, da matéria-prima até o local onde ela vai ser industrializada, integra o custo de aquisição, e que o frete no transporte do produto acabado, mesmo entre estabelecimentos, deve ser considerado no âmbito do frete sobre a venda, porque simplesmente a trajetória que o produto acabado faz entre o local em que foi produzido e até o cliente. Então, eu também proponho a reversão dessas glosas e o meu voto é pelo provimento integral do recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Doutora Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu também acompanho o relator. Eu não vou fazer a ressalva que eu sempre faço da questão do frete. Enquanto não há venda, para mim, ele é tratado como insumo. Então, mas assim, o resultado é o mesmo. Eu acompanho o relator, concedendo a reversão de todas as glosas. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Como o próprio relator mencionou, né, eu tenho um posicionamento em relação ao frete de produtos acabados. Ele, para mim, ele não entra de créditos para o contribuinte, só se ele fosse diretamente destinado à venda. Então, eu divido única e exclusivamente nesse ponto. Os demais eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de voto, com exceção do item fretes destinado à venda, do qual o doutor Marcos Roberto discorda. Presidente, esse frete de produtos acabados, não destinados à venda. Se fosse destinados a vendas, eu concedia, tá? Desculpe. Então, a decisão é por Frete de unanimidade de estabelecimentos de voto. produtos acabados. Pela ordem, só um esclarecimento, o frete cuja glosa foi mantida é da cana-de-açúcar, não é que é um insumo da produção do açúcar e álcool, ou seja, não é de um produto acabado comercializado pela empresa. Só um esclarecimento. Obrigada, doutora. Doutor Marcos, só para concluir seu voto? O Marcelo quer falar. Não, aí quem tem que falar é o relator, para confirmar essa informação. Porque ele no voto, ele coloca assim, produto acabado, tá, doutora? Só em relação a esse item. Então, por favor. Não. A doutora tem razão. A doutora tem razão. É que eu aqui, inclusive o título que está epigrafado aqui é frete no transporte de matéria-prima. A doutora está certa. Tá? É que eu apresentei aqui qual é o meu conceito, né, a respeito de fretes na movimentação de produtos. Mas realmente a glosa é só de matéria-prima, eu tenho que mudar aqui. Isso que eu ia falar, doutor Marcelo, aqui no segundo parágrafo, você até menciona isso. O senhor tem razão. Eu vou mudar aqui. O Roberto acompanha integralmente, então. Eu vou mudar aqui para matéria-prima. Doutora, muito obrigado, hein? Imagina. É que eu aqui acabei querendo dar consignar a minha opinião sobre transferências, e quando eu fiz o dispositivo aqui, eu não especifiquei que era só de matéria-prima. Obrigado. Imagina. Obrigada a você. Doutor Marcos Roberto, você pode, por favor, só concluir seu voto? Então, nesse sentido, eu acompanho integralmente o relator. Ok. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos a votação do item 191. E agora passamos para qual, Marcelo?
o outro é o 187. O 187 ele fala da multa isolada. É que daí ele vai ficar prejudicado, né? O outro é a multa isolada, né? Fica prejudicado. Eu aqui, na verdade. Só para organizar aqui, então nós vamos passar o julgamento do item 187, é isso? Isso. O outro fala da multa isolada. Desculpa, presidente. Então, passamos ao julgamento do item 187, com a mesma recorrente e também com a presença aqui da patrona. Por favor, doutor Marcelo. No outro processo, tá? Eu abordei a questão exclusivamente da multa. Tá? Claro que na liquidação desse processo, da multa, a gente dando provimento integral no outro, ele perde o objeto dele. Tá? Agora, aqui o meu voto eu fiz no sentido de cancelar a multa por aquele meu entendimento, né, a respeito de um período de tempo em que a multa foi aplicada com base em 50% do valor do crédito, tá certo? 50% do valor do crédito, e depois o artigo 17, que se referia a crédito, o parágrafo 17 do 74, foi revogado. Então, eu tenho aquela tese de que, pela retroatividade benigna, num determinado intervalo de tempo, não tem multa isolada aplicável à não homologação de compensação, simplesmente porque aquele cálculo deixou de existir. Mas aqui na turma, eu sei que há várias pessoas que discordam disso. Tá? Então, eu acho que a gente, aqui o meu voto é nesse sentido, porque eu também não sabia qual seria o resultado do outro. Enfim, eu tenho que julgar a multa e de qualquer maneira, eu teria que julgar a pertinência ou não, né, a legitimidade ou não da multa. Então, o meu voto é nesse sentido, eu cancelo a multa por esse motivo. Mas eu sei que aqui na turma, eu acho que a Semiramis me acompanha, mas o Salvador eu sei que não me acompanha, o Roberto também não. Eu não sei, eu não estou agora me lembrando, eu acho que a presidente também não acompanha. Bom, obrigada, doutor Marcelo. Acho que a gente tem que ver se a patrona vai querer usar os 15 minutos que ela tem direito nesse processo ou não. Assim, eu fiquei com uma dúvida aqui antes disso, assim, se julgamos em conjunto o processo da compensação, se a gente não poderia resolver esse processo da multa por restar prejudicado, sem entrar nesse mérito do parágrafo 17, se ele foi revogado, se tem abolido. Aí é o relator, né? Eu acho que é a melhor solução, mas aí é o relator. Não, foi só uma indagação mesmo. Eu creio que, como julgou em conjunto, né, a solução seria restar prejudicado a análise desse processo. Mas, assim, deixa para o Marcelo comentar. Eu concordo com essa sugestão, Salvador, acho que é a mais coerente. Eu também. A patrona vai querer... Não, eu agradeço. Como restou prejudicado, eu não vou. Tá certo, obrigada. Então, agora depende do relator. Eu também acho que é a melhor solução. Para mim não faz, sinceramente, não faz para mim, minha opinião, tá? Eu acho que tecnicamente o mais adequado era a gente julgar o mérito, porque há um pedido, né? Há um recurso voluntário, tá certo? Há um pedido, eu acho que a gente deve julgar, né, esses pedidos, entendeu? Eu acho que a gente deve julgar. Agora, se na liquidação do acórdão, vamos supor que eu restasse aqui vencido, meu voto vencido. Na liquidação do acórdão, ele se remeteria, né, ao resultado do outro processo, e aí na liquidação do acórdão não haveria nada a ser cobrado. É isso que eu acho. Tá? Eu acho que a gente tem um recurso voluntário, a gente tem um pedido e a gente tem que responder por ele. É isso que eu acho. Mas eu não acho incorreto a gente terminar dessa maneira, não. Se for uma decisão da turma, eu, sinceramente, pelo princípio da eficiência, da celeridade, eu não vou fomentar o debate e vou aceitar o posicionamento da turma. Sabe por quê? Porque, assim, se a gente for julgar o mérito da multa, a gente vai negar provimento, porque a maioria da turma entende que não houve essa revogação do parágrafo 17, né, naquele período de 2010 a 2015. E a própria lei, ela vincula a consequência da multa pela consequência do processo principal.
Então, assim, você dizer que o processo está prejudicado, né, a análise tem uma prejudicialidade aqui de análise do mérito, é também julgar o recurso. Tanto quando o Supremo vai analisar, por exemplo, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, e a lei que está sendo analisada foi revogada, o Supremo diz, olha, foi revogada a lei que eu tinha que julgar inconstitucional, o objeto acabou, há uma perda de objeto, então eu julgo prejudicial a análise de mérito. Isso é julgar o recurso também, porque há uma perda de objeto, né? Eu acho que não é a mesma coisa, não, tá? Com a devida vênia. Mas, mais uma vez, se a turma. Não, mas eu não vou fomentar o debate, que eu acho bobagem. Se a turma está confortável com isso, e eu acho correto também, eu acho que, inclusive, não prejudica nenhuma das duas partes, e eu aceito e mudo, sem problema nenhum. Se é opinião unânime, eu aceito e mudo. Tá bom? Eu acho que é mais simples do que isso, gente. Os créditos são legítimos, então a gente está julgando a multa assim, não é uma questão de prejudicialidade, é só uma questão de dar provimento, uma vez que a compensação foi legítima. É mais simples do que isso. Não é também prejudicial, na verdade a gente está julgando o mérito, mas obviamente está aplicando o resultado do outro, né? Só dá provimento, eu acho. Agora, por que você conheceu em parte, Marcelo? Deixa eu ver aqui. Não, é porque tem uma parte aqui que ela questionou de constitucionalidade, aí eu apliquei a súmula CARF. Então, o Marcelo colocou já resolvido, assim, ele colocou conheceu em parte e na parte conhecida deu provimento. Então, mas a razão do provimento que ele deu é porque ele entende que revogou o parágrafo 17. Não, Então, Marcelo, aplica a decisão do outro, é mais fácil. Cita lá a ementa do outro e pimba, acabou. Mas aí nós damos... Não, a minha dúvida só aqui é o seguinte, nós vamos... Porque dar provimento significa dar provimento ao argumento, a algum desses argumentos de constitucionalidade e outras coisas mais. Ela tem os argumentos dela aqui. Não, concordo. Isso daí você não conheceu, é verdade. Eu concordo com o Marcelo, apesar de realmente ter perdido o objeto, ele tem que julgar conforme o recurso voluntário. Gente, não perdeu o mas objeto, a solução multa da mínima é julgar não perdeu o objeto. Tem que não ser perdeu o objeto. Não perdeu. Posso fazer? Salvo engano, no recurso voluntário dos casos de multa, a gente coloca faz a questão da constitucionalidade mesmo, mas faz uma ressalva, acho que tem um último item que a gente fala da questão dos créditos serem reconhecidos. Aqui acontece o seguinte, no meu voto, aqui a recorrente trouxe apenas o questionamento em relação à constitucionalidade, eu não conheci. E aí, de ofício, eu fiz uma análise de ofício da questão da multa, porque eu julgo que é matéria de ordem pública, tá? E aí eu cancelei a multa, foi isso que eu fiz, tá? Foi isso que eu fiz. O que eu posso fazer aqui, alternativamente, é continuar não conhecendo dos argumentos de defesa, tá? E dar provimento ao recurso voluntário mediante a aplicação da decisão no outro processo. Perfeito, Marcelo. Aí você... Para a senhora, está bom isso? Sim. Concorda? Concordo. A turma concorda? Concordo. Eu também concordo. A discussão da revogação da parágrafo 17 fica... E aplicando como razão de decidir a reversão das glosas, está perfeito. Então tá bom, deixa eu anotar aqui. Seu relator, nos recursos, o senhor vai verificar que tem um item, Estou tentando abrir aqui, mas faz referência e reitera o quanto alegado nos processos de crédito. Não sei se isso ajuda. Mas eu não posso apreciar os argumentos do outro processo nesse processo. Eu não posso me referir aos argumentos do outro processo. Entendeu? Eu não posso me referir a eles. O que eu posso dizer aqui é que com a aplicação do julgado, né, haverá o cancelamento da multa, que foi dado provimento, mas eu não posso trazer os argumentos. A senhora faz uma referência correta, tecnicamente absolutamente correta no seu recurso, porque esses processos, um é decorrente do outro. Eles são vinculados por decorrência, de acordo com o nosso regimento. Então, a menção que a senhora fez no recurso voluntário é correta, só que eu não posso apreciá-la como se fosse um argumento de mérito, entendeu? Entendi.
Só estou anotando aqui para não esquecer, tá? Estou tentando abrir o processo, mas não consegui. Anota que aí você tem que falar tudo. Tá bom. Tá bom para mim, então. Você pode repetir sua confusão? Então, você vai ser exatamente o que eu escrevi aqui. Eu conheço parcialmente do recurso voluntário e dou provimento à parte conhecida. Ok. Mas e Então, as razões? Qual foram? Foram por conta da aplicação do... Na verdade, até é estranho, né? Porque eu não tenho nada do recurso voluntário, essencialmente, que eu esteja dando provimento. Eu estou aplicando uma outra decisão. Eu vou botar que eu dou provimento ao recurso voluntário, não conheço dos argumentos de mérito, e dou provimento ao recurso voluntário por meio da aplicação da decisão do processo tal que foram julgados em conjunto. É isso que eu vou... Pode até colocar acho que é o parágrafo 18 do artigo 74 da 9.230 que fala isso, né? Que ele fica dependendo do resultado do julgamento dos créditos, da compensação. A multa isolada, o processo da multa isolada fica dependendo desse processo. Bom, na verdade, a gente tem que bolar a redação agora, né? Que vocês têm que fazer até... Para a ata já está bom, não é, presidente? A questão de conhecer em parte e dar provimento na parte conhecida. Para a ata, esse resultado. Esse dispositivo está suficiente? Sim. Então, beleza. ok. Então, conhecer parcialmente. E na parte conhecida, dar provimento. Isso, doutor Marcelo? Doutor Ari? Nós estamos julgando o item 187. Eu voto com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Com o relator. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente na parte conhecida dar provimento ao item 187, e o item 187, ele é paradigma dos itens 188, 189 e 190. Em razão disso, nós vamos aplicar o mesmo resultado. Ok, doutor Marcelo? Ok. Doutora, muito obrigado, hein? Obrigada a todos. Um bom dia. Parabéns. Bom dia, doutor. Só mais um minutinho, gente. Nós julgamos o 191 e eu acho que eu não mencionei que ele era repetitivo também, ou mencionei? Não mencionou. Então, vou aproveitar, vamos anotar que o item 191, ele servirá como paradigma dos itens 192 a 206. Pronto, agora encerramos o julgamento dessa recorrente de relatoria do Dr. Marcelo. Tem mais videoconferência? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse mês teve pouca, né? Em comparação com o mês passado. Agora é o item 305, mas não é agora. O próximo é 305. Então, vamos seguir na ordem normal. Que me ajuda a verificar onde que nós paramos aqui. Presidente, A gente vai retomar o voltar que ontem? na manhã de ontem.
Onde parou ontem? A gente parou na manhã de ontem ainda. Tá. Nós não O chegamos a próximo terminar agora amanhã? é 69, acho. Acho que são os casos do... Eu vou pegar agora. Ficou a Viver Bem, se eu não me engano, que até são suas, Isso, né? É o item 69, Viver Previdência. A Viver Previdência. Sabia que era alguma coisa, não cheguei nele ainda. Peraí. Vida. O medical nós fizemos, em seguida ele teve a retirada de pauta de 2, 67, 68, aí o item 69, Viver Previdência. Viver Previdência. E aí tem o item 70, 71 e 72, que são... Opa, perdão. 70 e 71 são iguais. Tá. Mas tem Viver Previdência mais à frente na pauta. Dá para puxar ou não, presidente, já que eu não tenho sustentação oral? De que dia? De hoje? Eu estou procurando, ver se eu acho que ele tá amanhã ou outro dia. Ele não está perto desses, não. Mas são idênticos. A gente Tô julga procurando aqui a ou deixa esses numeração. para julgar junto com os outros ou vice-versa. Só É. tem um que ficou para frente? Tem mais 3 que ficaram para frente e são iguais. Eu estou procurando. Não achei ainda, estou procurando. Doutora, então minha sugestão é deixar esse para julgar com os outros e a gente tem muitos que ficaram. Só vou checar aqui, presidente, só um minuto, para ver se eu não estou equivocada. O Viver Previdência são 3 processos, tem 2 aqui na pauta de ontem de manhã e um está perdido aí. Só dar uma busca aqui na pauta. Acho que a gente julga todos quando ele aparecer. Vamos passar para o 72, BM Comercial. Ô, Semino, mas eu fiz uma busca aqui no documento da pauta, só aparece esses 3 mesmo, 69, 70, 71. Então, mas tem um que está desgarrado, esse um que eu não sei para onde ele foi. Mas eu não fiz uma consegui busca localizar. Então, tem 2 na pauta de ontem, está faltando um. Que não, tá tem 3 na pauta de ontem, 69, 70 e 71. Tá os 3 juntos? Então o meu equívoco, desculpe. Então, acho que dá para fazer por eles, presidente. Então, vamos lá. Começando pelo... Vamos julgar os 3 em conjunto? Sim, por favor. Então, nós vamos julgar agora os itens 69, 70 e 71, cuja recorrente é Viver Previdência. E a relatora, a doutora Semiramis. Doutora, por favor, está na pasta? Está na pasta. Está a pasta com o nome do Viver Previdência. Ok, pode começar quando... Devemos abrir qual? Eu estou abrindo o final 50. Ok. Bom, é um processo de compensação, também com falta de provas, né? A alegação da recorrente é que houve violação ao princípio da verdade material, porque era obrigado ao fisco procurar a liquidez de certeza, intimá-la, enfim. E também cabia à própria Receita Federal identificar eventuais erros nas declarações do contribuinte, né? E ele também sustenta que a DCTF retificadora, por si só, já é a prova do indébito, né? E aí ele juntou alguns documentos em sede de recurso voluntário, e esses documentos ele entende que confirmam o valor da Confins estampado na DCTF retificadora. Então, ele teve o despacho decisório no sentido de que todo o crédito tinha sido utilizado, que não cabiam mais compensações, e ele fez a DCTF retificadora para aparecer o valor que ele tinha pedido na compensação. Então, ele entende que o fato da retificadora já seria o suficiente. Aí, passando ao voto, eu digo que ele se equivoca, o contribuinte, ao defender que cabia à autoridade fiscal intimá-la para apresentar provas.
né? Bem como provar o erro de suas declarações, porque, ao contrário, essa prova seria dela, né? E o fato de haver esse ônus para ela nos pedidos de compensação não implica em violação ao princípio da verdade material, né? E, por outro lado, como ela transmitiu a Perdecomp sem retificação, ou mesmo com a retificação após o despacho decisório, de qualquer forma, nos termos do parecer normativo COSIT número 5 de 2015, cabe a ela procurar e mostrar os documentos correspondentes a essa alteração da DCTF, provar que essa alteração da DCTF é correta com base nos documentos. Aí ela juntou os seguintes documentos que eu listo aí no final da página 3. Ela trouxe uma planilha, ela trouxe FIP, que é o Formulário de Informações Periódicas entregues à SUSEP, o balancete consolidado e o quadro de controle de rendimentos garantidores. Então, a problemática é a seguinte, ela colocou no CTF original um valor de COFINS de 200 mil e na retificadora ela colocou 188 mil. Foi recolhido justamente o valor declarado originalmente, 200 mil. E foi apurado, segundo ela, que o correto era só 188 mil. E o que eu digo aqui é que, nesse caso, não está em xeque o erro de preenchimento da declaração. O que está em xeque é um erro de apuração, porque, num primeiro momento, ela declarou 200 mil e depois 188 mil. Então, os documentos apresentados que ela trouxe visariam dar suporte a essa DCTF retificadora. Mas documentos foram impressos em 2018, sendo que toda a operação tudo é de 2009. E os documentos apresentados, eles não têm as devidas autenticações e não consta a data original da época dos fatos. Não tem nenhuma autenticação, nada. Tem assinaturas, mas não tem nenhum outro documento que prove que aquilo ali realmente é o livro da época. Então, isso para mim gerou dúvida se a própria escrituração também foi retificada ou não. A gente fica com essa dúvida. Houve retificação também da declaração? E isso, o maior de todo o problema é por que foi gerada essa diferença, qual foi o erro que ela cometeu. Isso não apareceu em nenhum momento nos argumentos. Então, essa documentação trazida, ela fica completamente solta e sem propósito, uma vez que ela não indicou o que ela tinha feito de errado. E essa documentação, aparentemente, ela tenta demonstrar o valor da DCTF retificadora. Mas a gente precisa ter o cotejo, saber o que foi que ela errou, né? E não consta também o demonstrativo de apuração do valor original de 200 mil. Então, a gente fica com essa dúvida de ver se essa documentação já era original da época, se ela foi também refeita tal como a DCTF, né? Então, eu digo aqui que cabia a ela, num primeiro momento, demonstrar qual foi o pagamento a maior, por que ela pagou 200 e não 188, né? Assim, as indagações ficam em aberto. Houve erro de escrituração? Sim ou não? Houve erro na composição da base de cálculo? Por quê? E qual foi a origem, então, desse indébito? Nada foi esclarecido nesse caso. Né? Então, o meu voto, senhora presidente, é por negar provimento ao recurso voluntário. Eu imagino aqui que o resultado seja igual àquele processo de ontem, em que a turma entendeu que os documentos foram extemporâneos. Mas é como eu costumo fazer, mesmo em embargos, em recursos. Eu acabo analisando tudo que foi trazido, enfim. Então, aqui eu analisei os documentos trazidos e cheguei à conclusão que eles não serviram para nada. Então, é muito semelhante àquele julgamento de ontem. Por quê? Porque ela teve a oportunidade da manifestação, ela teve a oportunidade de recurso e nada comprovou o seu crédito. Então, a minha conclusão é por negar provimento para os 3 itens. Ok, muito obrigada, doutora Semiramis. Podemos passar a votação? Então, a gente está julgando o item 69, 70 e 71, e a proposta da relatora é negar provimento aos recursos voluntários. Doutora Ari? Eu só queria fazer uma observação. Nesse caso, é até admissível o documento porque é um despacho decisório eletrônico, né? Como o doutor Marcelo disse ontem, esses despachos são lacônicos. E, nesses casos, os documentos apresentados em sede de recurso, às vezes, clareiam um pouco a situação. Mas, nesse caso específico, eu entendo que os documentos não clarearam e eu acompanho a relatora.
Ok, muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho a relatora. Comungo desse mesmo entendimento do exposto pelo doutor Ari. Obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Muito obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos para negar provimento ao recurso voluntário nos itens 69, 70 e 71. Passamos agora a 72. Então, vamos agora passar ao julgamento do item 72, cuja recorrente é BM Comercial Limitada. Também... O 67 e o 68 saíram de pauta? Só para anotar aqui. Sim. Saíram? E esse medical também saiu? Foi julgado. Médico nós julgamos ontem. Ah, o medical foi ontem? Então eu não anotei. Então, beleza. Tá, então o 67 e 68 foram retirados. Tá bom. Sim. Só para não perder a anotação aqui. Tá bom. Então, eu vou anotar aqui de novo. A recorrente é BM Comercial Limitada, é o item 72, e eu passo a palavra, por favor, à doutora Semiramis. No momento está abrindo aqui meu arquivo, presidente. Qual o contribuinte mesmo? BM BM Comercial. Comercial. BM? Isso. Bom, esse contribuinte ele foi auditado em virtude de grande importação de bacalhau e também de algumas cadeiras de massagem. Não sei o que tem a ver, mas enfim. A fiscalização fez uma auditoria nas importações dela e verificou que ela comprava o bacalhau e as cadeiras de massagem para revender. Para, Salvador! Desculpa. A fiscalização verificou que ela comprava esses materiais para revender. Só não entendi o nome do segundo produto aí. Qual é o produto aí? Semiramis, o seu som tá baixo. Ai, meu Deus. É cadeira de Desculpa, massagem. gente. Tem que tirar o Salvador da minha frente, presidente. Não funciona. Bom, desculpa. Retomando aqui, essa BM Comercial, ela importou grande quantidade de produtos e a fiscalização identificou que esses produtos foram enviados para revenda no mercado interno. E então ela importava e comercializava no mercado interno, ou seja, a fiscalização identificou que ela não pagou o IPI na saída do estabelecimento do produto importado, né? A segunda incidência após a nacionalização. Então, ela também não tinha qualquer controle adequado sobre essas, não importações em si, mas quanto que ela dava de saída de cada parte, enfim, a fiscalização teve que usar os elementos da importação para comparar com o que ela tinha de escrituração, para ver o que foi revendido, a quantidade que foi revendida. Então, por isso que uma das primeiras alegações da recorrente aqui é que a fiscalização não teve método na apuração do valor do IPI na saída. E então ela contesta o método utilizado, né? Uma vez que ela não apresentou corretamente a escrituração dessas saídas, a fiscalização foi fazendo o cotejo do que foi importado, com o que tinha no estoque, com as notas que foram localizadas, enfim, fez toda essa construção para fazer a base de cálculo desse IPI, para construir a base de cálculo desse IPI. Então, além da questão da apuração da base de cálculo, recorrente também se insurge pela própria questão de direito, de que ela entende que não há equiparação dela à industrial, né? Que isso seria ilegal, enfim. E um último argumento que ela utiliza é a alegação de nulidade da decisão de piso, porque a decisão de piso citou vários acórdãos do STJ, dizendo que realmente a equiparação ela é legítima. Então, ela pediu a anulação da DRJ porque achou que a motivação não estava adequada. Posso passar o voto? Sim, por favor.
A preliminar de ausência de motivação de decisão recorrida, eu afasto, porque a decisão recorrida colocou todos os fundamentos legais da equiparação à industrial, né? O 9º do RIP, vigente à época, o 46.2 e o 51 do CTN e o 4º 1 da Lei 4.502. Então, a legislação foi citada. E a questão de utilizar decisões no voto, ela tem previsão aqui no artigo 50 da Lei 9784. Então, não vejo qualquer nulidade. Quanto à preliminar a preliminar de que não foi bem construída a base de cálculo do IPI, eu também afasto, porque o termo de verificação fiscal está longo, mostrando todas as etapas que o fiscal teve que utilizar para poder chegar nessa base de cálculo. Então, eu entendo aqui que o argumento do contribuinte foi muito impertinente, porque utilizar de presunção para a construção da base de cálculo, no momento em que ele foi intimado a apresentar documento e não apresentou, e mais, a fiscalização utilizou dados públicos, dados internos dela mesma, a questão do Siscomex, a questão de relação de notas, ela usou o que ela tinha de dados oficiais, junto com o que a empresa apresentou, que foi pouca coisa, mas deu para ela construir. Então, o termo de relatório fiscal, ele consta o cálculo para cada produto, porque foram vários tipos de bacalhau. Então, para cada tipo de bacalhau, ela foi quantificando, mostrando como ela construiu aquilo, de onde ela tirou aqueles números. Então, eu copiei aqui no meu voto, citando todo o procedimento. Se vocês quiserem, eu leio, mas a gente tem só uma alegação, sem qualquer documentação também do contribuinte em recurso, nem impugnação. Então, eu vejo que não há nulidade na construção da base de cálculo e afasto também essa preliminar. Em relação ao mérito, por coincidência, a repercussão geral do Supremo foi publicada no dia 16, no dia 18. Tinha sido afetado, né, ao regime de repercussão geral, e o mérito dessa repercussão foi publicado agora no dia 16 de novembro, nos recursos especiais 946648 e 979626, né, em que o Supremo fixou a seguinte tese: é constitucional a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro do bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Então, aí eu já pude aproveitar e citar nesse voto. Uma segunda alegação dessa recorrente é inaplicabilidade das multas da forma como pretendido. O que aconteceu aqui foi a utilização da multa do artigo 80 da Lei 9.502, e ela teve cobertura de crédito. Então, a fiscalização aplicou corretamente o 82 para parte com cobertura e para parte sem cobertura, sem nenhuma duplicidade, enfim, sem nenhum erro de cálculo. E então, a alegação dela é que essa aplicação de multa teria sido em duplicidade, não foi. Os cálculos da aplicação da multa mostram que foi corretamente utilizado o artigo 80. E aí também eu digo que a previsão legal comporta as duas possibilidades e que elas são legais, né, e que não houve erro aqui do fiscal na construção de cada parte e sua consequente aplicação da multa, cada parte da infração e sua consequente aplicação da multa. Então, a minha conclusão é por negar provimento, presidente. Ok, muito obrigada, doutora. Podemos votar? Então, nós estamos julgando o item 72 e o voto da relatora é por negar provimento. Doutora Ari? Acompanhe a relatora. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanha. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Item 72.
Presidente, eu tinha me equivocado, não era o Viver Previdência que estava solto, é o Nova Era Silicon. Essa Nova Era Silicon são 5 processos. E 2 deles estão perdidos para frente. Vamos deixar para julgar esses. Vamos deixar para julgar esses quando a gente encontrar os demais? É que eles são idênticos. O Nova Era, ele tá. Esses outros dois que estão perdidos. Eu acho que eles estavam na pauta de ontem à tarde. Deixa eu ver. É o 133, não é? 133? Vê aí. Ou é hoje de manhã? É de ontem à tarde. Ontem à tarde. 133 e 134. Isso. Podemos fazer, presidente? Ou não? Podemos. Só vou anotar aqui. A gente vai julgar 81, 82, 133 e 134. Isso. 81, 82, 80. São 3 de ontem, de manhã? Não, são 3 de hoje e 2 de ontem, não é isso? Não, são 3 da manhã e 2 da tarde. Isso. Não, peraí. Eu estou com a numeração errada. Foi tudo ontem. Foi tudo ontem. 73, 74 e 75. 133 e 134. É isso aí. Então, ok. Posso anunciar, então? Então, nós vamos julgar agora os itens 73, 74, 75 e também 133 e 134, cuja recorrente é a mesma, Nova Era Silicon, e todos de relatoria da doutora Semiramis. Doutora, por favor. Eu abri o primeiro arquivo que está na pasta, que é o final de 1961, tá? Todos são iguais, mas eu abri esse primeiro. Bom, esse daqui também, esses todos são pedidos de compensação também. O que aconteceu é que o processo é antigo e, de saída, a recorrente não teve o crédito homologado, né, porque ela já tinha apresentado outras compensações indicando aquele mesmo crédito e essas outras compensações já tinham sido negadas por insuficiência de crédito. Então, ela fez novamente esse pedido deste processo, mas o indeferimento foi por essa razão. O crédito tinha sido usado em outras PERDECOMPs, que também já tinham sido não reconhecidos. O que aconteceu aqui de polêmico, na verdade, é o seguinte: todas as tabelas que a fiscalização utilizou para construir o valor que deveria ser dosado, não estavam juntados aos autos. A DRJ que pediu essa juntada. Então, estava o despacho decisório com os valores do porquê de cada glosa, né? Com os valores, aquela planilhinha, motivo 1, 2, 3, né? Enfim, aquela planilha constava, mais o analítico de todos os produtos que não eram considerados matéria-prima, não eram considerados produto intermediário para fins do IPI, para acreditamento, não tinham sido juntados. E a DRJ fez uma diligência para que fossem trazidos. Então, assim, não foram documentos que não estivessem prontos. E a gente não sabe se, quando a recorrente foi intimada, ela já não teria recebido isso. É que nos autos não constavam essas planilhas explicativas. Constava só aquela planilha consolidada junto com o despacho decisório. Então, aqui, a recorrente, desde a manifestação de inconformidade, ela alega que a nulidade nesse despacho decisório, né? E a opinião da DRJ, o sentido da DRJ foi que isso pode ser sanado, né? Pode ser sanado uma vez que a documentação foi trazida e foi dado para ela nova oportunidade de uma nova manifestação de inconformidade.
Então, acho que esse é o ponto mais polêmico aqui deste processo. Posso prosseguir? Sim, por favor. Vou passar o voto e qualquer dúvida que tenhamos, nós voltamos ao relatório. Página 6, a questão da nulidade do despacho decisório, a recorrente aponta a nulidade do despacho decisório porque o relatório fiscal, os cálculos de planilhas mencionados não acompanharam. Diante disso, a DRJ verificou que o termo de verificação tinha sido disponibilizado em link, junto com os outros perdecompos apresentados pelo mesmo contribuinte, que estavam vinculados a esse mesmo débito. Então, a DRJ achou esse termo de verificação fiscal junto com as outras compensações ligadas a esse mesmo débito, mas mandou também que a DRF juntasse as planilhas e os cálculos, né, ao processo, e que fosse dado ciência a esse contribuinte para ofertar nova manifestação de inconformidade, se ele quisesse, né? Eu acabei seguindo o entendimento da DRJ, eu acho que nesse caso, a gente tem a redação do artigo 60 do decreto, que fala o seguinte: as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior, que é o 59, né, não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se lhes houver dado causa e que não influírem na solução do litígio. Então, assim, houve um prejuízo para o contribuinte, foi identificado, mas com base no artigo 60, foi sanado através da apresentação dos documentos da fiscalização, né? Enfim, eu achei que foi coerente, e tanto é que a contribuinte, na nova manifestação de conformidade, nem se referiu aos documentos. Então, eu entendo que houve, que a questão foi sanada, que a gente poderia prosseguir no julgamento. Mas como isso é uma questão bem preliminar, presidente, não sei se a turma gostaria de parar aqui, ou... Enfim. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Precisamos votar separado? Pode seguir, na minha opinião. Pode seguir? Então, tá. Em relação a argumentos de decadência, a recorrente pede o reconhecimento da decadência de cobrar os débitos quitados via compensação de períodos anteriores a 5 anos, contados retroativamente à cientificação do despacho decisório. O que aconteceu aqui é que o contribuinte fez uma confusão com o 173, né? Na verdade, aqui, ela pediu a aplicação do 173 como se já houvesse cobrança da Fazenda Nacional. Então, ela não pediu, por exemplo, a homologação tácita, porque, de fato, nem houve homologação tácita da compensação. O que ela fez foi confundir os institutos, né? Aí eu digo aqui que o despacho foi emitido em novembro de 2009, então, para ela, estariam decaídos os faturadores até novembro de 2004. Além disso, como houve essa juntada dos documentos pela DRJ em 2012, ela pede que seja deslocado o prazo do termo inicial da decadência para 2012. Aí estaria muito mais períodos decaídos. Mas não há que se falar, nesse caso, em decadência do fisco, porque os débitos foram confessados em PERDECOMP, né? Então, essa confissão, após a negativa da compensação, ela seria objeto já de execução, não de constituição de débito, que já está constituído no próprio PERDECOMP. Aí eu explico a diferença do 150 e 171, né? 1731, desculpa. Então, a minha conclusão é que a decadência se volta ao prazo de que dispõe a fiscalização para lançar de ofício os créditos tributários inadimplidos e não confessados pelo contribuinte nesse ETF ou PERDECOMP. Então, nesse caso, os débitos confessados em PERDECOMP podem ser exigidos do contribuinte imediatamente, quando lhe for negada a compensação de forma definitiva. Em relação ao mérito, ela é titular de uma ação declaratória que está em curso ainda, suspensa aguardando uma repercussão geral. A DRJ entendeu que o mérito da controvérsia sobre os insumos que poderiam gerar o direito a crédito presumido de IPI foram submetidos à esfera judicial. Porque a glosa aqui foi em relação a o que não poderia compor o crédito presumido, né? O que não seria insumo para fins de crédito presumido do IPI.
E no recurso voluntário recorrente, ela não nega a existência de concomitância, mas ela quer mesmo assim que a gente aplique a súmula 494 do STJ e o recurso especial em repetitivo 993-164 do STJ. O que acontece aqui é que todos os insumos que ela pediu, até um pouco mais, foi levado à apreciação do judiciário. Por quê? Porque no judiciário, eu copiei para vocês os pedidos da ação, no judiciário ela pede simplesmente todos os insumos relacionados ao processo produtivo, não só aqueles que se consomem, mas todos. Ela pede que sejam reconhecidos como insumos para fins do crédito presumido. Então, independente do insumo que tenha sido glosado nesse processo, o objeto da ação judicial foi muito mais amplo. E houve o deferimento parcial no judiciário de alguns desses insumos. E a questão não foi terminada ainda, porque houve a paralisação disso, aguardando uma repercussão geral. Então, a recorrente ela não negou a concomitância, mas diz que nós somos amarrados aos precedentes vinculantes. Então, ela pede que, mesmo com a concomitância, a gente aplique a súmula 494 e o repetitivo do STJ. O meu entendimento aqui foi o seguinte: mesmo havendo a nossa vinculação a esses precedentes vinculantes, a concomitância se sobressai a essa aplicação. A concomitância significa não conhecimento do mérito. Então, se nós não conhecemos o mérito, obviamente a gente não aplica, ainda que seja precedente vinculante. Esse foi o meu entendimento em relação a isso. Então, a questão da concomitância ela é incontroversa. Mas o que fica é o pedido dela que, mesmo assim, para eficiência, nós teríamos que reconhecer com base no 62 do RICARF. Eu entendo que não, que a concomitância sobressai a qualquer reconhecimento de precedentes vinculantes. Então, eu mantenho o não conhecimento da matéria de mérito em virtude da concomitância. Então, minha conclusão foi por conhecer em parte, né, em virtude dessa concomitância, e na parte conhecida, negar provimento. É isso, eu volto. Muito obrigada. Algum comentário? Eu concordo. Para a gente aplicar súmula do STJ ou um repetitivo que seja vinculante, né, pelo nosso regimento, para isso a gente tem que conhecer o mérito. E como ele renunciou à análise do mérito na via administrativa porque ele entrou no judiciário, a gente não pode conhecer esse mérito. É uma decisão sem volta, né? Renunciou à concomitância, infelizmente. Bom, doutora Ari? Eu fiquei com uma dúvida nessas decompos aí, se não aconteceu homologação tácita. Eu só estou vendo a data que ela transmitiu as decompos. Acho que não ocorreu não, né? Por causa da alegação de decadência. Não decadência para lançamento, dela mas... não foi de homologação tácita, foi uma decadência que ela fez uma confusão de institutos, né? Enfim, eu olhei e não vi homologação tácita, tá? Porque o pedido da decadência dela é um pedido sem qualquer fundamento legal, porque ela usou uma decadência para cobrança de crédito da fazenda. É decadência do débito confessado aí. O débito que ela confessou no Perdicomp estava decadente. Quando teve o despacho decisório. Então eu entendi errado. Então eu acompanho a relatora. Obrigado, doutora Celina. Não, é estranho mesmo o pedido dela. É uma confusão de institutos. Eu entendi o pedido. Estranho. Mas eu acompanho a relatora. Obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora, só para esclarecer essa dúvida do Ari, a Perdicomp foi transmitida em 27 de dezembro de 2004. E o despacho decisório foi emitido quase no prazo da homologação tácita, né? Mas aqui o que eu vi é novembro de 2009. Então não teve homologação tácita. Por isso que eu fiquei na dúvida dessa data, ficou pertinho, né? Mas não houve mesmo. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho também. Obrigado, Salvador. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno? Com a relatora, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora.
Então, nos itens 73, 74, 75, 133 e 134, a decisão é por unanimidade de votos, conhecer em parte o recurso voluntário e na parte conhecida, negar provimento. Okay. Vocês querem uns 10 minutinhos? Por favor. Vamos dar um intervalo. Podemos parar a gravação, por favor, Val?